Então, é uma coisa que a gente precisa obter. Nós não fazemos, nós não produzimos, ou, enfim, né, tem que vir de alguma fonte exógena. Aí, eu vou dizer para vocês que isso depende. Tudo na bioquímica, né, tem um porém. De que organismo que a gente está falando. Então, se a gente estiver falando de vegetais, vai ser uma categoria. Se a gente estiver falando de animais, vai ser outra categoria. Agora eu vou começar a dividir os seres humanos. Se a gente estiver falando de seres humanos, é outra. Então, a partir de agora, quando eu falar animais e vegetais, eu estou falando não incluam os humanos dessa vez. Então, muda essa proporção. Como que vai se dar a composição química da célula? Nós já começamos falando nesses primeiros encontros que a maioria da célula, a maioria dos organismos, de maneira geral, é constituído de água. Então, por isso que nós entendemos bem todas essas interações que ocorrem na molécula de água. E também, né, a forma que essa molécula, que é tão abundante dentro dos organismos, interage com outras biomoléculas. Então, por isso que as duas primeiras aulas foram bem importantes. Tá, mas depois da água, o que nós temos? Depois da água, a maior proporção que nós temos é a proteína. O que é a proteína? É composta de unidades monoméricas denominadas aminoácidos, que é o que a gente começa a falar hoje. Conforme essa cadeia cresce, a gente qualifica ela como peptídeos. Se ela seguir crescendo e adquirir conformações terciárias e quaternárias, então nós teremos as proteínas. Então a gente consegue entender as interações, porque nós já vínhamos falando dela, só que agora nós vamos entender dentro dessa biomolécula específica. Depois das proteínas, nós temos como principal constituinte os ácidos nucleicos, então o material genético. Então, ele também tem uma grande proporção dentro da célula, 7% é uma grande proporção. Depois, vem os carboidratos, depois os lipídios, sais minerais e ainda podem ser encontrados outros elementos, por exemplo, lembra que eu falei que por vezes poderia aparecer outros íons, outros específicos para algumas rotas, como cofatores de algumas reações? Então, tem ainda essa porcentagem muito pequena de outras estruturas. E aí, então, a gente começa falando, né, desses aminoácidos de maneira geral, também que eu vou trazer muito sobre proteínas. E aí, então, a gente, para conseguir compreender a importância desses aminoácidos, eu contextualizo dentro das proteínas. E aí, o primeiro exemplo que eu trouxe é a luciferina, que ela é uma proteína que vai fazer parte lá do vagalume e ela vai ser responsável, né, pela função que nós visualizamos, a luzinha lá que ele emite. Também, uma proteína muito importante vai estar circulante, agora de maneira geral, né, animais e humanos, a hemoglobina. Então, ela também é uma forma de proteína, ela também vai ser constituída em uma sequência específica dos mesmos 20 aminoácidos que tem lá no vagalume, só que vai ter outras conformações, outra sequência e aí forma outra proteína, com diferente função e característica. E outro exemplo que eu trouxe aqui ainda, né, é a queratina. Então, ela vai ser constituída, aqui no exemplo, né, tá no chifre do rinoceronte, mas ela pode constituir cabelo, unha, enfim, todas essas extremidades, ela pode constituir e fazer parte. Então, diferentes funções para uma mesma biomolécula, que é constituída de uma mesma unidade monomérica, que pode variar em 20 opções, que vai ser de acordo com a diferença da cadeia lateral, que é o que a gente começa a falar hoje. Então, isso aqui é o aminoácido. O que precisa saber? Além lá das interações, né? A partir de agora eu começo a marcar mais o que precisa saber. Então, os aminoácidos, o conceito deles vai se dar por serem as unidades formadoras das proteínas, são as unidades monoméricas que eu digo, formadoras das proteínas. Isso são os aminoácidos. E eles possuem 20 aminoácidos diferentes. Os organismos possuem 20 aminoácidos diferentes, que vão constituir todas as nossas proteínas.
são só esses 20 que vão variar em quantidade, em localização específica, que não é aleatória, que vai formar essa proteína de forma adequada. Pode acontecer de não estar no local correto, fazendo a conformação correta? Pode, mas aí então vai gerar uma consequência. Muitas vezes pode proporcionar que essa proteína esteja numa forma inativa. E aí, né, vai começar esses processos patológicos ocorrerem. Essa aqui é a estrutura do aminoácido. E aí, lembra que lá no início eu disse que ia precisar identificar elas? Pois é. Como que se identifica o aminoácido? Primeira coisa, vocês lembram que o carbono, que está aqui no centro, eu falei que ele faz 4 ligações. Já falei. Depois, eu até expliquei de onde saiu, mas eu disse que essa explicação era só para não precisar decorar. No fim foi pior. Então, só aceitar que ele faz 4 já é suficiente. Eu não vou perguntar de onde é que elas vêm. Ele faz 4 ligações. Quando eu sei que ele faz 4 ligações, e eu vejo que esses 4 substituintes, cada um na sua ligação, são diferentes entre si, vocês vão lembrar que o nome desse carbono é carbono quiral, carbono alfa, carbono assimétrico. É tudo sinônimo, tá? Eu uso todos os 3 termos em questões, se é essa a preocupação. Esse carbono alfa, esse carbono quiral, esse carbono assimétrico, ele vai fazer ligações especificamente para o caso do aminoácido com um hidrogênio, um grupo hidrogênio, com o grupo funcional característico dos aminoácidos, o ácido carboxílico, com o grupo funcional característico do aminoácido, o grupo amino, e a cadeia lateral. Então, aqui eu coloquei, né, para relembrar. Essa cadeia lateral, que é o 4º substituinte, a última ligação, ela que vai variar e vai diferenciar esses 20 aminoácidos entre eles e vai determinar as propriedades e funções das proteínas de acordo com uma sequência específica. Também são essas cadeias laterais que vão proporcionar o que a gente vai visualizar lá na aula prática, a solubilidade ou não de uma proteína. Vocês vão ver que, dando spoiler da resposta já lá das questões da aula prática, vocês vão ver que eu vou perguntar se algumas das proteínas lá que eu coloquei são solúveis, e eu vou dar 2 solventes para vocês. E aí, eu vou pedir por quê. Obviamente, eu vou perguntar por quê. E aí, então, com base na diferença de eletronegatividade, que a gente já vem conversando, a formação de polos, que a gente conhece a água, tem essa interação. E aí, vocês sabem que grupo funcional tem diferença de polaridade, vai ter uma boa solubilidade. E isso explica a solubilidade dos aminoácidos e das proteínas. Só que quando a gente estava conversando sobre isso nas aulas passadas, eu disse assim, entretanto, dependendo do tamanho dessa cadeia lateral, que a gente vai falar hoje, eu vou mostrar elas para vocês, essa molécula não vai ser solúvel, não. Esses grupos funcionais, eles não são suficientes para solubilizar essa estrutura. E, no caso de proteínas, o grupo amino e o ácido carboxílico estão envolvidos em ligações. Então, limita essa polaridade dela. Uma coisa que está sendo utilizada não consegue ter polaridade. E aí, então, em alguns casos, nós não vamos identificar a solubilidade por esse motivo. Certo? Então, tudo depende da cadeia lateral. Então, aqui a mesma figurinha, né? Carbono alfa, carbono assimétrico, só que agora, lá antes nós estávamos no plano 3D. Eu trouxe o plano 3D para vocês. Nosso carbono alfa, 4 ligações diferentes, 4 bolinhas diferentes, 4 substituintes diferentes. Esse carbono, ele é assimétrico? E esse carbono? Não, né? Tá repetindo. Não é assimétrico. Eu vou dizer para vocês que existe um aminoácido que é assim. Que não tem o carbono assimétrico. Porque a cadeia lateral dele se repete, que é a única coisa que muda. Mas, enfim,
Tudo porque essa cadeia lateral varia. Então, se vocês lembram lá da primeira aula, eu falei que esses grupos funcionais, eles têm a capacidade de se adaptar ao meio que ele está. E aí, se vocês lembram bem no finalzinho da aula passada, eu falei alguma coisa sobre protonação e desprotonação, dependendo do pH do meio. O que isso quer dizer? Os aminoácidos, eles têm essa capacidade de fazer isso. Então, dependendo do pH daquele meio, o aminoácido ele tem a capacidade de liberar prótons na forma do íon H+, do ácido carboxílico, ou recolher esses prótons na forma de íon H+, no grupo amino. Então, de acordo com a disponibilidade do meio, quando que nós temos uma disponibilidade de H+ no meio? H+ não acidifica o meio, então, no meio ácido, a defesa é juntar ele. Ele aparece aqui. No meio que tem pouca concentração de íon H+, ele vai liberar. Ele libera daqui. E aí, lembra que eu falei que isso aqui é ácido carboxílico. Ou se ele tiver o hidrogênio, também é ácido carboxílico. E essas duas formas, como dizem a mesma coisa, elas são importantes de saber. Então, desse jeito aqui, a gente tem a forma de íon carboxilato. E dessa forma que eu falei para vocês que ele está desprotonado. Ele é o mesmo grupo ácido carboxílico, ele só está fazendo uma interação com o meio, como se espera de um grupo funcional. No grupo amino, no grupo funcional amino, em pH neutro, né, ele vai estar na forma protonada, ele é NH2. Só que, olha, ele está com maisinho aqui. Quer dizer que ele recolheu aquele íon H+, aquele próton lá no meio, ficou 3 aqui, e o mais ali. Então, ele está protonado. Então, é o mesmo grupo funcional amino do NH2. A diferença é que lá ele não tem próton. Tá? Então, identifiquem dessas duas formas. E ainda, né, de novo, para relembrar, a cadeia lateral vai determinar o papel desse aminoácido lá na proteína. A gente já vai entender melhor o que isso quer dizer. Qual que vai ser a importância por uma visão bioquímica desses aminoácidos, então? Essas moléculas orgânicas que vão se polimerizar, ou seja, vão interagir, formar ligações fortes, para formar peptídeos e proteínas, estruturas maiores, né? Com diversos pesos moleculares, de acordo com o tamanho dela, e ainda com muitas funções biológicas. Aqui nessa figura, estão todos os aminoácidos que existem. Todos. Pouco, né? Mas dá todas essas proteínas que a gente conhece e algumas que a gente nem faz ideia ainda, e algumas que a gente sabe que existem, mas ainda não tem muito clara a função dela dentro do organismo. Para isso que existe a pesquisa, né? Para identificar tudo isso. E aí, se vocês olharem, treinem identificar o carbono alfa, o carbono quiral, o carbono assimétrico. Cuidem esse A na frente, né? Assimétrico. Ele não é igual, porque na prova eu escrevo que ele é simétrico. E aí vocês leem rápido assim, ó, e botam verdadeiro. E aí erram toda a questão por causa do A, que não tinha. Então, quando eu digo assim, ó, leiam com atenção e com calma, realmente leiam. Porque às vezes vocês esquecem e não leem. Tá? Então, eu dou boas dicas. E aí aqui a gente tem todos eles. E eles vão ser classificados de acordo com a única coisa que difere entre eles. Que é essa cadeia que está pintadinha aqui, mais escura. E vai ter essa variação. Então, todo o resto é igual? É o carbono assimétrico, o hidrogênio e os dois grupos funcionais característicos dos aminoácidos. O ácido carboxílico e o grupo amino. Nós vamos falar de todos eles. Bom, sobre os aminoácidos, então, né? Os vegetais, eles vão produzir aminoácidos, quando tem 2 ácidos de aminoácidos, tá? A partir de cadeias de carbono provenientes ou da fotossíntese ou de nitratos, possivelmente obtidos do solo, retirando, né, do ambiente. Os seres humanos vão conseguir obter, né, esses aminoácidos através da quebra de proteínas.
ou também na dieta. E os aminoácidos essenciais, eles vão ser aqueles que não podem ser obtidos da quebra dessas proteínas, por isso eles devem estar presentes na alimentação, ou seja, de uma fonte exógena. O organismo ele não tem a capacidade de produzir. Só que, de novo, acho que tem um momento que eu escrevo que classificar como essencial e não essencial depende de que organismo a gente está falando. Humanos, existem aminoácidos que nós produzimos e existem uns que nós não produzimos. Depois, lá para os vegetais, eu vou dizer que os vegetais eles produzem todos. E os animais não produzem aminoácidos. Então, tudo depende de quem que a gente está falando para determinar se é essencial ou não. Então, para as plantas, não tem essa de essencial, ela produz todo mundo. Para nós, seres humanos, depende. E para os animais, todos são essenciais. Então, olha, tudo depende. Ah, eu sabia que eu tinha colocado. Então, quanto à classificação nutricional. Os vegetais, todos os aminoácidos são da forma não essenciais. Eu acabei de dizer que eles produzem todos, então não precisam obter de outras fontes. Eles vão produzir a partir lá, né, das fontes de carbono vindas da fotossíntese ou de nitritos e nitratos provenientes do ambiente. E aí, né, eu botei para relembrar aqui, né, que classificar o aminoácido como essencial ou não vai depender da espécie que a gente está estudando. Então, como eu escrevi ali no slide anterior, animais não vão conseguir produzir aminoácidos. Então, todos eles vão precisar obter de fonte exógena, de dieta ou, enfim, através de medicamentos, intravenoso, de outras formas. O organismo não tem essa capacidade. Já os seres humanos se dividem. Essa classificação que está aqui, eu deixei a de humanos. Então, esses são os não essenciais no caso do ser humano, né? O organismo, ele é capaz de produzir. Entretanto, esses aqui são essenciais. O organismo, ele não consegue produzir aqueles ali. E ele precisa vir de outras fontes. Por isso que existem alimentos que a gente precisa comer, né? Precisa obter para conseguir ter disponível esses aminoácidos. E eles vão constituir proteínas. Se não tiverem disponível, essa proteína fica capenga. Se a proteína ficar capenga, ela não é funcional, ela não faz as interações e ela não vai exercer o papel importante que ela tem dentro daquele organismo. Então, aqui eu coloquei, né, de novo, para relembrar, acho que pela terceira vez, então vai ser bem importante. Os essenciais são obtidos pela alimentação, os não essenciais o organismo vai produzir, e aí aqui, né, de acordo com a espécie que a gente está falando. Então, só quem classifica dessa forma são os seres humanos. Os animais precisam obter todos de fonte exógena e os vegetais não precisam dele nenhum. Eles produzem todos, tá? Então, quanto à classificação, agora, esqueci de falar, existem diferentes formas de classificar esses aminoácidos. Nós começamos lá com a primeira, que foi a da nutrição, se era essencial ou não. E daí eu já disse que depende do organismo, da espécie que a gente está falando. Outra forma de classificar eles é quanto ao grupo amino. Ou seja, qual posição que esse grupo amino vai se encontrar. Dependendo do carbono que ele tiver ligado, nós temos variação desse carbono. Então, nós temos essa ponta que é um carbono. Aqui, ácido carboxílico. Eu estou falando de grupo amino. Caracterizei o aminoácido. Esse grupo amino, ele pode estar ligado nesse primeiro carbono? Quantas ligações eu falei que o carbono faz? 4. Esse carbono aqui, ele está fazendo quantas ligações? As 4 já, né? Então, o grupo amino não pode estar aí. Então, por isso que conta a partir desse. Esse carbono aqui, que é o segundo carbono depois do grupo funcional do ácido carboxílico, pode ter grupo amino? Pode. Ele está fazendo 2 ligações aqui. O grupo amino pode estar aqui. Se o grupo amino estiver nesse carbono, a gente chama ele de carbono alfa. Se
olhar um carbono, tiver nesse terceiro, então, carbono do ácido carboxílico, temos um carbono aqui, está no terceiro carbono. Nós temos a estrutura do carbono beta. E se ainda tiver lá no último carbono, nós temos o carbono gama. Então, é um aminoácido, tem os grupos funcionais característicos, vai ter a cadeia lateral característica, só que a posição do grupo amino vai determinar qual que é o tipo do carbono. Então, exemplo, nós temos aqui a alanina, aí ligada no primeiro, então olha só, carbono do grupo funcional ácido carboxílico, esse aqui. Primeiro carbono após ele, o grupo amino já está ligado. Então, nós estamos falando do carbono alto. Esse aminoácido é a alanina. Então, nós temos grupo funcional amino, grupo funcional ácido carboxílico, cadeia lateral do hidrogênio que tinha, e quando tiver um carbono, que é a cadeia lateral, que é aquele R que variava entre os 20 aminoácidos, é a alanina. Isso da cadeia lateral que não precisa decorar. Mas caracterizar ele, sim. Carbono assimétrico e grupos funcionais, isso aqui, sim. Isso vai precisar saber. Tá? Aqui o exemplo do carbono beta. Então, carbono do grupo funcional ácido carboxílico. Carbono subsequente ligado, faz 4 ligações. Está completa com 2 hidrogênios. Carbono subsequente faz 4 ligações. Tem 2 hidrogênios, mais a ligação com outro carbono, e faltou uma ligação. O grupo amino está nele. Então, aqui nós temos a beta-alanina. Opa, é alanina também. O que mudou? A posição do grupo amino. Como é que eu vejo isso? Porque a cadeia lateral é a mesma. É o mesmo carbono extra. Olha quando era carbono. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É o mesmo aminoácido. Mudou a posição. Então, isso vai mudar a função dela, a interação dela dentro lá das moléculas formadas. E aí o exemplo do gama, né? Então, mesma coisa, carbono do grupo funcional ácido carboxílico, primeiro carbono subsequente, né, do grupo funcional, segundo, no terceiro, o grupo amino. Então, aqui eu coloquei o exemplo de um neurotransmissor, GABA, lá do sistema GABAérgico. Só para demonstrar essa diferença entre os carbonos. E aí a gente vai seguir falando um pouquinho de química. Por isso que eu trouxe as bolinhas para a gente visualizar um pouco melhor, para relembrar. Porque não é novidade também, eu acho. Que é outra forma de classificar os aminoácidos, quanto à isomeria. Lembra da isomeria? Especificamente, isomeria, agora a gente vai falar de ótica. Lá em lipídios a gente vai falar da isomeria cis-trans. Calma, vocês não se livraram dela, ela existe. A isomeria ótica, ela vai dividir as nossas moléculas de duas formas, em 2 isômeros. Isômeros na forma L e isômeros na forma D. Quando que ele é um isômero? Quando ele tem carbono assimétrico. Eu não falei que todo aminoácido tem carbono assimétrico? E aí, como que a gente calcula carbono assimétrico? Isso aqui é o I. 2 na N. Sendo que o N é o número de carbonos assimétrico. Lembra que era assim que eu escrevia? Bom, então eu estou dizendo, 2 na N é o número de carbonos assimétricos. Se a gente pensar na estrutura do aminoácido, ele tem pelo menos um carbono assimétrico. Se a gente fizer esse cálculo, a gente sabe quantos isômeros aquela molécula tem. Então, para o aminoácido que tem para o aminoácido, tá? Tem um carbono assimétrico. Então,
Quantos isômeros nós temos? 2 elevado a 1 não é ele mesmo? E aí, quantos isômeros eu falei que existem? 2. O L e o D. O que vai ser essa isomeria? Para a gente relembrar, a isomeria, eu acho que eu escrevi isso, é quando essas moléculas elas vão apresentar a mesma fórmula molecular. Lembra que eu comecei a primeira aula falando que as nossas biomoléculas são compostas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E aí depois eu dei o exemplo da glicose. Eu disse que a glicose era C6H12O6. E a frutose, C6H12O6. E a maltose, C6H12O6. Qual é a diferença entre elas? O grupo funcional, as ligações. Como que diferencia? Eles são isômeros. Eles têm carbono assimétrico também. O que é essa simetria que eu falo? Lembra da imagem especular da mão direita e esquerda? Elas é como se tivesse um espelho e elas são um reflexo. Mesma coisa para as moléculas. É como se tivesse um espelho aqui no meio. Olha, elas são iguais. Aqui atrás está a azulzinha. São iguais. Mas ela consegue se sobrepor? Ela fica igual? Não. A mesma coisa na mão. Elas são imagens não superponíveis. Isomeria ótica. Dessa forma, nós temos duas moléculas que têm a mesma constituição química de elementos, fórmula molecular, exemplo, C6H12O6, só que não são a mesma coisa. E aí, está tudo. Ela vai ter diferente função biológica, diferentes propriedades físicas, consequentemente, diferentes interações. Diferentes interações não muda tudo dentro da bioquímica, que a gente já viu. Eu acho que eu escrevi isso. Então, aqui, ó, vamos identificar. A gente tem a L, alanina, e a D, alanina. Se a gente imaginar que aqui tem um espelho e olhasse elas de frente, é que nem aquelas que eu trouxe ali. Olha o hidrogênio, aqui está o espelho, está mais pertinho. Carbono assimétrico, grupo funcional ácido carboxílico, grupo funcional amino e a cadeia lateral. Quando a gente escreve ela dessa forma, ela é essa aqui, o 3D. Vocês podem encontrar em livros ou na prova, né? Dessa forma, com os tracinhos, a ligação quando ela tiver tracejada, ela está atrás do plano. E quando ela tiver pintada, ela está para frente do plano. Ela também é 3D. E quando ela tiver com a linha reta, é aquela que a gente já conhece, que é a projeção de Fischer. Que daí é a mais comum que tem, tá? O que eu quero dizer com isso? Que de todas as formas que escrever, a gente consegue saber qual que é o isômero L e qual que é o isômero D. E aí vai ser com base no que, adivinha? Na posição do grupo funcional. E aí eu também escrevi isso, para vocês não esquecerem. A gente sempre tem a exceção da glicina, a gente vai falar da glicina. Então, os aminoácidos, eles vão apresentar dois possíveis estereoisômeros, que são enantiômeros, são moléculas ativas. Eu coloquei esses conceitos, porque eu sabia que ninguém ia lembrar. E aí eles podem se apresentar de duas configurações, porque os aminoácidos possuem um carbono assimétrico, que vai dar 2 isômeros. Ou a conformação D ou a conformação L. Dentro dos organismos vivos, só vai existir um desses isômeros. Não existem as duas formas dele. E aí, por isso que eu estou falando tanto dessas duas formas que existem. Mas que vai constituir as proteínas, é só uma delas. E aí, como que se dá essa caracterização, então, do D e do L? Ele vem lá a partir dos carboidratos, né? Onde nós temos um esqueleto de carbono posicionado, e aí quando um grupo funcional, aqui no caso do gliceraldeído, tá?
esse grupo funcional ele estava em uma posição específica à esquerda de quem olha, então, vocês olhando ele está à esquerda, ele fica na posição L. E aí isso foi projetado para os aminoácidos. Por que que não é a do dextrógeno e levógeno? Se vocês lembraram do D e L lá da química, não é essa. Mesmo sendo isomeria ótica, porque os aminoácidos se comportam de maneiras diferentes. Eles não necessariamente vão convergir a luz para a direita e para a esquerda, como essa classificação fazia. Então, existe uma outra forma. É só para explicar que não é daquele jeito que tu faz o sistema de rotação através da prioridade dos substituintes. Não vai funcionar daquele jeito, tá? Então, se alguém estudar dessa forma, se ficar com dúvida, podem me perguntar. Eu não trouxe isso porque eu sabia que vocês iam se apavorar. Então, a forma que existe para o aminoácido é essa. Então, vamos olhar a alanina. Olha o grupo funcional amino. Se a gente colocar o esqueleto de carbono, o grupo funcional ácido carboxílico está ali em cima de boas. Cadeia, o hidrogênio, que é o de menos importância, cadeia lateral, esqueleto de carbono. Então, quem que vai determinar a posição, se ele é D ou L? O grupo amino. Esse grupo amino, quem olha, como vocês estão olhando, né, de frente, ele está à esquerda. À esquerda, ele é identificado como o L. Ao mesmo tempo, se ele tivesse posicionado à direita, então ele é o isômero D, certo? O que são esses estereoisômeros que eu falei ali? Os estereoisômeros são isso que eu venho falando da fórmula molecular igual. Então, 4 diferentes substituintes ligados a um átomo de carbono tetraédrico. Por que carbono tetraédrico? Porque ele está fazendo 4 ligações simples. Ele forma aquele tetraedro que a gente chama, que representa essa figurinha aqui, o tetraedro. Por que que se eu não falo isso, não dá para... Essa frase fica errada. Porque se falar que o carbono faz 4 ligações, não impede que alguma dessas ligações sejam duplas. E ligação dupla não forma carbono simétrico. Então tem que ser o tetraedro, ou tetraédrico, tá? Eles podem ser arranjados em 2 formas espaciais distintas. Aí lembra da mão, lembra das coisinhas que eu trouxe. Ou seja, vai ter 2 configurações, porque tem um carbono assimétrico. E aí, né, vão produzir 2 estereoisômeros com propriedades químicas semelhantes, mesmos elementos, mesma fórmula molecular, ou ainda, né, idênticas, porém vão diferir em propriedades físicas e biológicas. Ou seja, vai influenciar lá na formação da proteína, que é onde a gente quer chegar. Então, os estereoisômeros que vão formar essa imagem especular uma da outra, eles são chamados de enantiômeros. Então, aqui tem como se fosse o espelho, né? E as mãos, ou a molécula aqui que eu trouxe. Não importa se eu girar, ela sempre vai ser a imagem especular. É só fazer o giro. Não preciso quebrar uma ligação para deixar elas iguais. Então, ela sempre vai conseguir fazer esse processo. Entretanto, ela nunca vai conseguir fazer mais a sobreposição. Ela vai ser o reflexo. Ela vai ser um reflexo, mas nunca sobreposição. E eu posso girar. E ela não vai sobrepor nunca. A não ser que eu faça isso aqui. Mas se eu fiz isso aqui, eu já rompi a ligação. Aí eu estraguei o brinquedo. Aí eu descaracterizei a molécula, certo? Então aqui, olha só, para identificar, né, esse aminoácido. Carbono assimétrico, 4 ligações simples, tetraédrica, né? Substituintes diferentes. Grupo funcional ácido carboxílico. Então, aqui no caso, a gente não tem ainda o aminoácido, a gente está falando lá do gliceraldeído. E aqui tá essas bolinhas que eu trouxe para relembrar.